moçada! Belezinha? Bom, tô aqui agora para a gente falar um pouquinho a respeito de uma questão que às vezes dentro do sistema vascular, cardiovascular, a gente passa um pouco batido, fala assim, meio que por alto e não se aprofunda tanto, porque é uma questão que está muito associada ao sistema respiratório, que é com relação ao sangue arterial e sangue venoso, né? Como é que a gente tem essa mudança de composição sanguínea? Então, primeira coisa, quando a gente fala em sangue arterial, a gente está falando em sangue rico em oxigênio. Quando a gente fala em sangue venoso, a gente está falando em sangue rico em gás carbônico, portanto, pobre em oxigênio. Bom, então é a presença do oxigênio e do gás carbônico que caracterizam, que distinguem esses sangues, né? O arterial do venoso. Bom, a palavra-chave para a gente entender essa mudança de composição gasosa do sangue, né, é capilar. Então, a história toda, o sangue muda de arterial para venoso e de venoso para arterial nos capilares, tá? Então, os capilares são os pontos da circulação que permitem trocas de moléculas entre sangue e um outro espaço, né? E esse espaço com o sangue, onde a gente tem uma troca acontecendo. É só no ponto do capilar, no sistema circulatório, que a gente vai ter essa situação acontecendo, de moléculas saírem do sangue e moléculas entrarem no sangue. Então, palavra-chave para entender esse processo é capilar. E a gente vai ter pontos específicos onde esses capilares vão estar produzindo essa troca. Então, o primeiro deles é o capilar alveolar. Então, os capilares nos alvéolos pulmonares é lá que a gente vai ter a produção do sangue arterial. Então, da onde vem o oxigênio que vai estar presente no sangue arterial? Daqui, né? De fora, do ar. Do ar atmosférico que a gente inspira. E aí esse ar é rico em oxigênio, né? E aí esse oxigênio entra no sistema respiratório, nariz e tal, vai descendo até chegar no alvéolo, e lá no alvéolo ele passa para o sangue, para o capilar alveolar. E aí as nossas hemácias vão fazer o grande papel de transportar esse oxigênio, tá? Então esse oxigênio vai ser transportado, então o sangue ele se torna arterial, e aí esse oxigênio vai ser transportado de volta para o coração, e o coração vai bombear esse sangue arterial através da artéria aorta, linda, maravilhosa, para o corpo todo. E aí, quando esse sangue passar pelos capilares do tecido, dos tecidos do corpo inteiro, a gente vai ter o quê? O oxigênio saindo do sangue e indo para onde? Para o tecido. Então, a gente fornece o oxigênio para o nosso corpo através de um processo que a gente chama de ventilação pulmonar. O oxigênio entra no nosso organismo, né, através do sistema respiratório, e aí lá ele passa para o sangue, e o sangue transporta esse oxigênio. Mais precisamente a hemácia, por conta da hemoglobina que está dentro dela, tá? Então vamos pensar que o sangue é uma grande via de transporte, gente. Caiu no sangue, vai circular no corpo. E a hemácia, ela compõe vamos dizer, um veículo de transporte. Ela carrega um carrinho que carrega lá, e tem 4 cadeirinhas dentro. Carrega cada hemácia, carrega 4 oxigênios. E aí ela transporta isso para onde? Para os tecidos. Por que para o tecido? Porque lá a gente tem a célula. E para que a célula precisa de oxigênio? Para fazer ATP. O oxigênio é um dos ingredientes do ATP, né? Para a produção de ATP. Então a gente precisa do oxigênio para poder modificar a glicose, e aí a glicose vai sofrendo várias modificações. Por que glicose? Porque é a principal molécula energética do corpo. Só glicose? Não. Moléculas energéticas, a gente tem além da glicose os lipídios, né, os ácidos graxos, a gente tem aminoácidos, mas preferencialmente a glicose, né, gente? Lipídio, a gente vê o ácido graxo, o coração manda bem transformando o ácido graxo em ATP. E transformar ácido graxo em ATP é bom que dá uma secada na gente também, né? Então, a gente vai ter o oxigênio muito importante para oxidar
essas moléculas, e aí a gente produzia energia, e aí a célula fazia o que ela tem que fazer. Fazer se é uma célula muscular, fazer contração, se é uma célula que secreta, fazer secreção, enfim. E aí o que acontece? Esse processo de produção de energia gera um resíduozinho, um metabólito. Por quê? O metabólito é o resíduo do metabolismo celular. O que é o metabolismo celular? Esse processo que a gente está falando de gerar energia. É o funcionamento da célula. Então ela gera energia para poder exercer a sua função no nosso corpo, tá? E aí, nesse processo, gera um lixinho, que é o gás carbônico. Não gera só ele, gera outros, dependendo do que estiver sendo transformado em energia. Por exemplo, se forem proteínas, a gente tem a produção de outras moléculas, de outros lixinhos, que são moléculas nitrogenadas. Agora, num processo normal, a gente tem o gás carbônico e água. E esse gás carbônico, gente, tem que ser jogado fora. Então, o gás carbônico vai sair como? Ele vai sair do tecido, vai para onde? Para o sangue. Em que ponto? No capilar. Capilar dos tecidos do corpo todo. Então, o capilar lá, você tem ele entregando o oxigênio e recolhendo o gás carbônico. Então, o sangue, ele perde oxigênio para o tecido e ganha o gás carbônico do tecido. Então, o sangue de arterial vira venoso. E aí esse sangue venoso cheio de gás carbônico tem que ir para onde? Para o pulmão. Só que antes de ir para o pulmão, ele chega no coração, através das veias cavas, e aí lá a gente vai ter esse sangue lá do lado direito do coração, ele vai ser bombeado para o pulmão. Para quê? Porque o pulmão é a via de eliminação do gás carbônico. Tá ok? E aí o gás carbônico sai, quem entra? Oxigênio. Sangue venoso, que era venoso, vira arterial. Tá ok, gente? Então, a palavra-chave dessa história é capilar, né? E aí a gente vai ter os processos de ventilação pulmonar, que é importante, o transporte dos gases, a difusão e transporte dos gases. Então, envolve sistema respiratório e metabolismo celular. Então, a fonte do oxigênio é o tecido pulmonar, na verdade não é o tecido, é aqui fora, mas é lá que o oxigênio entra no sangue. E a fonte do gás carbônico são as células, mais precisamente as mitocôndrias celulares, que vão fazer esse processo de formação de gás carbônico. Porque a gente vai tendo as moléculas perdendo carbono e esse carbono reage com quem? Com o oxigênio. Então o gás carbônico ele é derivado do oxigênio, tá? Então o carbono que sai da molécula lá do metabolismo combina com esse oxigênio formando CO2. É esse CO2 que é no sangue e vai ser eliminado através da expiração. Tá ok, gente? Então é assim que a gente tem a transformação do sangue de arterial para venoso e de venoso para arterial. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. E a gente se vê.